Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, aqui é o vosso amigo presbítero missionário Deronildo Santos, do Ministério Missão, um projeto do coração de Deus. Ministério esse que tem o objetivo único e exclusivo de pregar a palavra de Deus. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Estou pregando, estou fazendo a vontade do Senhor. Então, estou num estudo, ministrando um estudo da palavra de Deus. Deixa eu baixar aqui o som. Muito bem, o tema desse estudo que estou ministrando é passagens bíblicas ou versículos bíblicos que muitos estão ignorando. Muitas igrejas, muitos crentes que estão ignorando, né? Ou o diabo cegou-lhes o entendimento. Estou tomando por base desse estudo bíblico, Mateus capítulo 13, versículo 9 a seguir, que fala sobre o semeador, né? Então, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanha comigo. Eu tenho comigo alguns versículos bíblicos que muitas igrejas estão ignorando, e isto vai lhes custar muito, muito, muito caro. Pode apostar nisso. Pode ter certeza. Primeiro versículo que muitos estão ignorando, muitas igrejas até falam nisso, mas estão ignorando. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Era para ser a base da igreja nos quatro cantos da terra. O que diz? O que diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Abra sua Bíblia, confira na Bíblia. Disse assim, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui Jesus está dizendo que o amor não é uma dica, o amor não é uma orientação, o amor não é uma opção. O amor que Jesus está falando é uma ordem, é um mandamento, que para ser verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, primeiro é amar uns aos outros, independente da denominação da placa de igreja. Independente. Mas o que infelizmente está acontecendo nos dias atuais, no século atuais, é que até muitos líderes só estão amando aqueles que se amam a si mesmo. Um dia Jesus falou: que vantagem tem se vocês amar apenas aqueles que vos amam e ignoram os vossos inimigos, ignoram e não amam os de fora? Qual a vantagem de ter uma igreja, de estar numa igreja, de estar com a Bíblia debaixo do braço, estar com cartão de membro, né? Estar com cartão de obreiro, se você não ama o seu próximo, se você não ama o seu semelhante, se você não ama aqueles que realmente precisa, se você os ignora? Qual a vantagem, qual o sentido de falar: eu sou crente, eu sou pastor, eu sou presbítero, evangelista, ou eu sou membro da igreja Assembleia de Deus, eu sou membro da igreja Pentecostal Deus e Amor, eu sou membro da igreja? Que vantagem tem isso? Se você, ou se a gente fala que é e não ama o próximo, se a gente não ama o nosso semelhante, quem são os nossos semelhantes? Muitas das vezes o semelhante é aquele que às vezes é até permitido por Deus falar de nós, nos criticar, zombar, né? Então Deus às vezes permite para provar o nosso amor. Porque você já pensou se Jesus amasse só aqueles que estavam com ele? Ou seja, os 10, 12 discípulos, mais as mulheres que o seguiam, que estavam sempre com ele?
Você já pensou se Jesus odiasse lá na cruz do Calvário, depois de tanta chicotada, chibatada, tantos açoites, tanta aquela cruz na cabeça, e ele não amasse aquele povo, fala: Pai, eu estou irado, destrua-os. Não, Jesus disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Então, o primeiro versículo que está sendo ignorado, e está na hora da igreja, está na hora do santo, está na hora daqueles que se dizem crente, está na hora daqueles que se dizem cidadão do céu, está na hora daqueles que se dizem mensageiro de Deus, pregadores do evangelho, cantores, levitas, amar o próximo, independente da situação financeira, independente da cor da pele, independente da religião, independente do status social. Principalmente muitas igrejas, muitos líderes evangélicos religiosos só amam aquele que paga, aquele que tem um bom dízimo, que tem uma boa e gorda oferta. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz assim, que vós que vendo entrar o rico, chama ele para frente, e os pobres deixa lá no cantinho, faz acepção. Os que faz acepção tá ignorando o amor de Deus. Por isso Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é o primeiro versículo, primeira passagem da Bíblia. Então começa a acordar para o verdadeiro amor. Amor não é placa de igreja. Amor não é denominação. Amor não é um cartão de membro. Amor não é um status social. Amor não é uma religião. Não. O amor de Deus supera tudo. Independente. Pior, tem muitos que dentro da igreja, quando o irmão não vai na igreja dele, depois, antes lá, quando ele vai na igreja, eu estou falando de testemunho certo, vai na igreja dele, chega lá, Pai do Senhor, meu irmão, que bom, que banda de falsidade, hipocrisia. Quando passa por esse irmão na rua, vira a cara, finge que não conhece, ou ao invés de dar a mesma paz que dava lá dentro da sua igreja: oi, irmão, tá bom? E aí? Ainda fala firmeza? Tudo bom, irmão? Bom dia, boa tarde. Cadê aquela paz? Você não é crente, você é hipócrita, você é falso, você é fingido. Precisa voltar ao primeiro amor. Se nós tratamos assim quem está lá dentro da igreja, por que não trata do mesmo amor quem está lá fora? Independente. Tem irmãos que passam por pessoa, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, não tem um carinho com o próximo. Isso é o primeiro erro. Segundo erro que muitos estão ignorando, está lá, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20. O escritor a João, que é João, escreveu dizendo: se alguém diz amar a Deus e não ama o seu próximo, ele é mentiroso. Não dá para dizer que ama a Deus, é impossível, irmão. É a maior falsidade cristã, é a maior falsidade, é a maior hipocrisia. Alguém dizer que ama a Deus que nunca viu, não tem a menor ideia como é, se você não ama o seu semelhante. Talvez você só ama aquele que está lá na igreja todo dia, com você, rindo. Pai do Senhor faz parte, eu falei uma vez, muitos não gostou, eu volto a repetir. Gosta só da panelinha, do seu grupinho, mas não ama o seu semelhante. Quantas das vezes ali tem uma pessoa na rua precisando de um amparo, precisando de um apoio, precisando de uma ajuda financeira, de uma ajuda de alimentação? Qual foi a última vez que você ajudou? Qual foi a última vez, pastor, que você pegou uma cesta básica, uma necessidade, uma assistência social e foi lá atender quem realmente precisa, que não seja da sua igreja, que não seja da sua família? Então é hipocrisia, é mentira quando diz que ama, mas não ama o próximo que você vê, que a gente vê. Quando a gente vê alguém que está necessitado, está passando por luta, está por dificuldade, nós ignoramos. Principalmente se esse ou esta não é dizimista da sua igreja, está na sua igreja. Se você ignora um irmão que está na sua igreja só porque ele não é dizimista, só porque ele não tem condições de dar oferta, você vai amar aquele que está lá fora? De maneira nenhuma, é hipocrisia. Você está longe de Deus. Você precisa nascer de novo e entender que a salvação é pela graça, não é pelas obras, não é pelo dízimo. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz amar a Deus e não amar o seu próximo, quem vê, é mentiroso. E mentiroso é filho do diabo. Glória a Jesus.
Vamos para a terceira passagem da Bíblia, que muitos estão ignorando. Muitos estão. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Você já sabe de qual, não sabe? Sabe. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Leia comigo. Ou a gente muda, irmão, ou nós aprendemos a ser crente, a entender a simplicidade da Bíblia, ou a gente está perdendo tempo. Olha o que diz. O amor seja não fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra uns aos outros. Essa é a terceira passagem que muitos estão ignorando. Quando Jesus diz que o amor seja não fingido, que não tem coisa pior, irmão. Não tem coisa mais nojenta. Não tem coisa mais hipócrita. Dá nojo. Eu falo com nojo. Fique zangado com quem quiser. Me cancele quem quiser. Me ignore quem quiser, mas dá nojo. Você vai em uma determinada igreja. Eu vou em muitas igrejas. Lá dentro, oi, irmão, Pai do Senhor, abraço. E quando aquele mesmo te vê na rua, te ignora. Um visitante vai na igreja. Lá dentro, oi, irmão, seja bem-vindo, não sei o que lá. E quando você passa por ele, você finge que nunca viu. Isso é hipocrisia. É pura hipocrisia. É pura falsidade. É pura falta de amor. É o verdadeiro amor fingido. É você estar conversando com a pessoa que a pessoa te trata bem. Lá na sua igreja trata bem. Mas fora, quando vira as costas, fala mal um do outro. Fala mal de A, fala mal de B. E às vezes você está com aquela pessoa. Você... Meu irmão, que bom te ver, que benção, que Deus abençoe. Aí quando vira as costas, fica falando mal um do outro, fica metendo a língua, fica criticando, fica desprezando. Isso é hipocrisia, isso é amor fingido. Esse amor está longe de Deus, irmão. Então precisa acordar, precisa rever os conceitos, precisa aprender o que é amor. Quando a gente ama, se você não ouviu a conversa, se você não viu o que estão te falando, ignora. Quando a gente ama, se alguém vem falar de A ou de B, se alguém vem desprezar, ó, irmão, eu não vi a história, eu não sou testemunha, não quero saber da conversa da vida de A ou de B. Simples assim, irmãos. Então aprendamos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, o amor seja não fingido, porque não tem coisa pior, não tem desgraça pior do que um amor fingido, seja amor de marido para mulher, de irmão para irmã, de pai para filho, irmão para irmão, o tipo que for, irmão, amor fingido, Deus não está nesse amor, esse é mais um amor diabólico do que o amor de Deus. O amor de Deus é aquela primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor verdadeiro, ele não tem preconceito, não importa se o irmão é da minha igreja, se o irmão é da igreja A, da igreja B, ele tem que ser verdadeiro, seja porém eu posso falar sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Então seja o amor não fingido. Quarto versículo, Mateus 7, versículo 13 e 14. Quem não sabe o que diz? Quem não sabe o que está escrito? Entrai pela porta estreita, porque larga, espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Olha isso, irmão. Quantas igrejas já ignoraram esses versículos? Quantas igrejas já ignoraram completamente e não dá mais ouvido à palavra do Senhor? Parece que a sua igreja virou uma repartição mundana.
Porque o que a gente vê, irmãos, é obreiro vivendo igual ao mundo, falando igual ao mundo, cheio de gíria, cheio de jeito, se vestindo igual ao mundo, cheio de coisas mundanas no mundo. Ignoram completamente Mateus capítulo 13, versículo 13, capítulo 7, versículo 13 e 14, quando Jesus disse: entrai pela porta estreita. Basta a gente ver, irmãos, igreja que outrora era uma bênção, que outrora era um orgulho para qualquer um visitar essa igreja, entrar nessa igreja, ser crente em Jesus e pertencer a esta denominação. Hoje está uma vergonha. A gente anda perto de uns que até diz que é obreiro, que vergonha! E está andando igual o mundo, está falando igual o mundo. Esqueceu que a porta larga, espaçosa, que conduz aonde, irmão? À perdição. E os líderes não estão vendo isso, irmão. Os líderes não estão entendendo isso. Está deixando a igreja ao Deus dará. Esqueceu, líder, que Jesus vai te cobrar. Jesus vai exigir de você. Hipócritas, nem entra e nem deixa as ovelhas entrar. Se você não tem coragem de falar a verdade, se não tem coragem de ensinar a verdade, se não tem coragem de ministrar a verdade, sai e entrega. É mais barato, é mais fácil. É mais fácil. Se você não tem coragem de ministrar a palavra de Deus com verdade, entrega essa obra, para com isso. Porque a sua cobrança vai ser cara, irmão. Então aprenda a ensinar a verdade, a palavra de Deus. Ensina com verdade, irmão, que para entrar no céu tem que ter renúncia. Jesus diz que aquele que não negar a si mesmo não pode ser digno de mim. Como é que pode um obreiro liberar a igreja para o mundo, para as coisas do mundo? Paulo escreveu aos Tessalonicenses 1, 5, 22, fugir da aparência do mal ou resistir, irmão. E você está liberando o mundo na igreja. Está fazendo com que as ovelhas fiquem mundanas, está abandonando a doutrina, está abandonando os ensinamentos de Jesus. Lembra que quando Jesus estava ensinando a palavra dura, a palavra da verdade, Pedro perguntou: Senhor, essa palavra é muito dura, o povo está indo embora, quer ir vocês também? Quer ir vocês também? Vá. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavra de vida eterna? A palavra de vida eterna, irmãos, ela confronta o mundo. Se não houver confronto, se não houver desafio, se não houver renúncia, irmão, é perca de tempo, está perdendo seu tempo na igreja. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Senhor, eu estava na Assembleia de Deus. Senhor, eu estava na Deus e Amor. Senhor, eu estava na Maranata. Senhor, eu estava em outra denominação. Não vos conheço. Então pregue a verdade. Ensina a verdade, ministra a verdade, mostra para o mundo, mostra para a sua igreja que a porta da salvação ainda é estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação e poucos. Não importa se a maioria quer ir para o mundo, mas quem quer a salvação, a santificação, ouve a palavra de Deus. Amém? Quinta passagem que muitas igrejas estão ignorando. Eu estou citando nesse estudo bíblico, passagem bíblica que muitas igrejas estão ignorando. Vamos para a quinto versículo, ou quinta passagem bíblica que muitos estão ignorando. 1 João capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus nele não está. O que você não entendeu, irmão, minha irmã? O que você não entendeu, obreiro, nesta palavra? O que você não entendeu, pastor? O que você não entendeu, crente? O que você não entendeu, crente? Que a Bíblia está falando: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que você não entendeu nessa palavra? Que você está ignorando, que está abrindo a porta para o pecado, que está abrindo a igreja para o mundo, que está deixando Satanás dominar a sua igreja, a sua mente. Abra a porta do teu coração, deixe o Espírito de Deus falar com a igreja através de você. Jesus está voltando. Abandona o mundo.
Não adianta ficar todo dia na igreja ignorando, amém? Glórias a Deus.